Começando oficialmente aqui na nossa universidade, essa recepção maravilhosa, calorosa dos nossos novos acadêmicos. Muita animação, uma energia positiva para vocês neste ano de 2026. Vamos juntos fazer história na nossa universidade, UEG, Unidade de Inhumas. E nesse momento, eu vou falar um pouco da arte. Arte, o que é e para que serve? E a cultura? Arte é a forma humana de expressar, interpretar e transformar a experiência por meio de linguagens sensíveis, imagens, sons, palavras, gestos. Ela serve para comunicar emoções e ideias, provocar reflexão, criar sentidos e ampliar nossa maneira de ver o mundo. Cultura é o conjunto de saberes, valores, práticas e criações de um povo. É o que herdamos, compartilhamos e reinventamos no cotidiano. Pode se expressar nas festas, nas crenças, na linguagem, na arte e nas formas de vivermos juntos. Portanto, vale dizer que a arte é uma das expressões mais significativas da cultura. E a cultura é o terreno vivo onde a arte nasce. É a matéria-prima que se transfigura, circula e nos conecta como sociedade. E nesse momento, eu já apresento o DA da nossa universidade, nas pessoas de Evelyn, Márcio e Esther. O DA que representa o nosso diretório acadêmico, na unidade e além. E nesse momento, eu já passo a palavra para a nossa querida Evelyn. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Evelyn, eu sou discente do curso de Letras. Eu curso o 5º período e faço parte do diretório acadêmico aqui da Universidade Estadual de Goiás, no campus de Unas. A minha fala vai ser breve, eu vou introduzir um pouco sobre o diretório acadêmico, a sua função, como nós podemos auxiliar vocês, estudantes, para poder ter um semestre mais produtivo e mais leve. Nós, do diretório, nós buscamos sempre levar as demandas que vocês precisam para a coordenação do curso de vocês, levar o que vocês estão necessitando para os responsáveis. Quero lembrar também que o diretório é inteiramente formado por alunos do curso de Letras, de Pedagogia e de Psicologia. Como eu falei, eu sou do curso de Letras. Eu ainda não tive a oportunidade de ver os calouros do curso de Letras, mas nós iremos passar de sala em sala para falar um pouco mais sobre o diretório, falar sobre a nossa comunidade digital, que é um canal de comunicação no WhatsApp, para vocês ficarem por dentro dos avisos, os editais de bolsa permanência, para vocês estarem por dentro do que acontece na nossa unidade. Reforçando, nós somos uma ponte de comunicação entre vocês, os discentes. Este evento que está acontecendo aqui agora foi uma ponte de comunicação, é o diretório que está trabalhando juntamente com os docentes. Então, eu queria também reforçar que esse ano nós teremos eleições. Vocês podem se candidatar, vocês podem fazer uma chapa e se candidatar para fazer a eleição. Então, eu lanço um convite para vocês, façam parte desse movimento. É de muita importância termos a participação de vocês. E eu vou passar agora para a Esther, ela vai comentar um pouco. Olá pessoal, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Quero desejar um bem-vindo a todos os calouros que estão aqui. Se sintam abraçados por nós. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou egressa do curso de Pedagogia. Eu entrei aqui na unidade em 2021. Me formei em Pedagogia, agora sou graduanda do curso de Letras e também fui aprovada no processo seletivo do mestrado. Para vocês verem que é possível avançar,
é possível caminhar, é possível acreditar que a educação ela tem um poder transformador. E eu sou a prova disso, então eu quero encorajar vocês, como membro do diretório acadêmico, a acreditarem no poder e na força da educação e principalmente da Universidade Estadual de Goiás, Campus de Cumbas. Acreditem nisso, confiem nisso e estamos aqui para poder trabalhar junto com vocês. Seja a demanda que for necessária, eu costumo ajudar muitos alunos com as bolsas como a permanência, a extensão. Tem muitas atividades, projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos. Participem, é um processo importante. Quando eu estava na graduação, eu fiz tudo, participei de tudo, amei toda essa participação, contribuiu muito para a minha formação. Então eu convido vocês a participarem também, a estar junto conosco. E o que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição. Façam a inscrição para a Bolsa Permanência, pega o projeto de extensão, Bolsa de Extensão, isso é para vocês, então ocupem esse espaço, tá bom? Essa universidade, ela é feita, não é por mim, não é pela Evelyn, ela é feita por todos nós, professores, discentes, e a luta é coletiva, tá bom? Então eu convido vocês a se levantarem, a lutarem e a acreditar no poder que a universidade tem, tá bom? Então nós vamos passar na sala, vamos estar dialogando com vocês, se sintam abraçados e convidados, e essa é o EG de Inhumas. Muito obrigada. Esse é o nosso diretório acadêmico potente em ação. Essa é a universidade que transforma. Universidade Estadual de Goiás. E nesse momento também, agradecendo sempre a confiança da professora Vera Lúcia Paganini, já estaremos caminhando para a apresentação com Daniele, professora Daniele, Rosane e professora Vera Lúcia Paganini. É a sua vez. Eu sou a professora Vera Lúcia, eu sou do curso de Letras e também trabalho com o pessoal da Pedagogia. E nós estamos aqui, porque nós três agora? A professora Daniele é a professora da Pedagogia, ela deve estar vindo por aí. Gente, quem não mora em Minas tem certas dificuldades, não é? A gente está aqui, eu vou passar para a Rosane agora, mas porque no final do ano passado ainda, nós conversamos depois do sarau que envolveu o pessoal da Pedagogia e de Letras, e falamos que a gente podia fazer uma noite de calorada mais alegre. E a professora Rosane, eu a encontrei na rua, lá na Academia de Letras, a gente conversou, e eu falei para ela, a gente está pensando em ver se junto com o DA, o convite o DA nos convida, para nós fazermos uma noite assim um pouco mais, uma noite cultural, uma noite alegre, para receber os calouros que estão chegando. E ela aceitou o convite, a professora Rosane, e por isso nós estamos aqui. Espero que a professora Daniele chegue logo. Mas é isso, é essa ideia que nós trouxemos para o DA, e os meninos do DA acharam que seria muito bom e assumiram a ideia. E nós vamos, é claro, perguntar ao coordenador geral qual que seria a possibilidade. E vocês conhecem o coordenador geral, ele vai falar com vocês agora, e ele sempre nos diz que tem possibilidade. Por isso que nós estamos aqui hoje. Boa noite, eu sou a professora Rosane Castilho, sou professora da Psicologia, não represento a Psicologia, quem representa é a nossa coordenadora. E eu estou aqui porque a professora Vera me convidou para falar um pouquinho sobre o projeto de ensino. No semestre passado a gente teve um projeto de ensino chamado Psicologia Transpessoal, que trazia uma outra abordagem que não tinha sido discutida na nossa matriz curricular, porque a matriz não cabe tudo. E esse ano a gente espera que até o dia 27 seja aprovado um projeto que se chama Vínculos, Aceitação e Compromisso. São 3 teorias muito interessantes da psicologia. A psicologia é um campo de conhecimento delicioso e a gente pode saborear o saber, como dizia Santo Agostinho, a partir do campo de conhecimento que a gente abraça. Então eu queria trazer um pouquinho para vocês dessa ideia, dessa proposta, e como eu também faço parte da Academia Goianiense de Letras, a metodologia com a qual a gente vai trabalhar é estudar contos, crônicas,
músicas, excertos de filmes. Então eu escrevi um conto para cada tipo de apego e aí eu vou ler um conto ao final para que vocês identifiquem qual desses tipos de apego está proposto no conto. Então a proposta é que seja um momento interativo, gostoso e de estarmos juntos para experimentar a psicologia da melhor forma possível. É isso mesmo, gente. Dando continuidade, a nossa universidade, Unidade de Inhumas, é composta pelos cursos de Letras, Pedagogia, Psicologia e Mestrado em Educação. Nossa universidade é composta por excelentes docentes. Nós temos aqui professores, mestres, doutores e pós-doutores. Uma universidade que vem para contribuir com a sua vida, com o seu crescimento. Aproveite ao máximo essa jornada. Eu sou egresso do curso de letras desta universidade e estou aqui para falar para você que vale a pena. Aproveite cada momento porque passa muito rápido. Aproveite ao máximo essa jornada. E nesse momento, para dar a abertura oficial, eu convido o nosso professor, coordenador, Cleomar de Oliveira. Bem, esse momento ele celebra instantes que são mágicos na nossa vida. Estar aqui na universidade, primeiro, ter a certeza e corroborar que estar aqui não foi por acaso. Isso não refere-se apenas a vocês da comunidade estudantil, mas também refere-se a nós, docentes, que estamos nessa universidade não por acaso. Tem um propósito muito maior do que as relações naturais e corriqueiras, ordinárias da vida nos reservam. Fazer parte dessa equipe tão bem potencializada de docentes que hoje dão seu lastro de formação e a sua competência intelectual é um privilégio para nós. Não tenho dúvidas de que nós fomos escolhidos para estar na unidade de Inhumas por meio do concurso público. Por isso que cada um destes docentes que integram a unidade de Inhumas foram pensados, foram escolhidos para estarem aqui. E essa regra, ao meu ver, se aplica também com os nossos técnicos administrativos. Da mesma forma, são vocês. E eu falava a respeito disso no primeiro período de pedagogia ontem. Estar hoje nessa universidade não é algo ordinário, é um fato extraordinário. Uns demoraram mais tempo, outros se ingressaram de forma mais automática, saindo do ensino médio, passando já imediatamente no vestibular. Outros tiveram que ser mamãe, tiveram que ser vovó, tiveram um atropelo de saúde pelo trabalho, de viagem, enfim. Mas hoje você está aqui, né? Fizeram outro curso e vieram experimentar letras, psicologia ou a pedagogia. Vocês observaram na fala daqueles que me antecederam o quanto a universidade tem um poder de transformação. Mas essa transformação não está imbricada na instituição. Porque hoje a gente enfrenta, além dos nossos desafios diários, a falta de recursos, de infraestrutura, a gente ainda enfrenta discursos externos que desconstroem o nosso trabalho, que desmerece o trabalho da escola pública, da universidade pública, que desmerece a sua produção, que é um discurso pejorativo, de descontrole daquilo que a gente tem que ter a clareza, que a gente precisa defender, custe o que custar. Esse é o nosso espaço, é o espaço do povo, da gente goiana, daquele que trabalha, de você que é mãe solo, de você que é avó,
de você que acorda cedo e teve que pegar um transporte após o trabalho para chegar aqui faminto, mas acreditando que esse espaço vai mudar a sua vida. E bem disse a Esther, mudou a vida dela e vai mudar a vida de todos vocês, desde que vocês acreditem. A universidade por si só, os professores por si só, os técnicos administrativos por si só, as bolsas permanência de monitoria não vão mudar a sua vida, desde que você não deseje mudança. Então a mudança parte de você. Acredite, tenha fé, pense positivo, deixe a universidade te atravessar. Não passe simplesmente pela universidade. Leve as cicatrizes dessa universidade para onde você for, porque essas cicatrizes serão a materialização do nosso orgulho perante você. E eu vou encerrar a minha fala. Hoje, 75% dos concursados que passaram em concursos públicos na rede municipal, estadual, para a educação, são oriundos dessa instituição. Essa instituição é exitosa. E eu tenho fé. Eu acredito na nossa comunidade. Eu acredito nessa instituição. Porque foi dela que eu saí. E nessa instituição já estou há 34 anos. Nunca precisamos tanto de arte. Nunca precisamos tanto de cultura. Nunca precisamos tanto de literatura. Nunca precisamos tanto de poesia quanto agora. Chega de selvageria, de barbárie, de descontrole, de desvios sociais. A gente precisa cantar, a gente precisa dançar, a gente precisa sorrir, a gente precisa se alegrar, a gente precisa confraternizar a vida. E isso tem um preço. Todos nós celebrarmos um pacto. Todos nós precisamos cuidar de nós todos. É um pacto coletivo, aqui ninguém vai soltar a mão de ninguém. DA, conte sempre com a instituição. Assim como foi um ato de formação de Constituição, vocês terão todo o espaço para militar, conscientizar e politizar essa categoria discente que precisa entender onde é que a universidade vai nos levar e onde é preciso chegar. E que nós possamos, a partir da ação do DA, já organizar, né, as nossas atléticas. Eu já disse isso, estamos dispostos para isso, tá? Beijo no coração, sejam bem-vindos os nossos ingressantes. Essa instituição foi feita para vocês e está sendo custeada por nós, por você. Não acredite em governos, seja lá qual for, acredite no Estado efetivo. E o Estado só vai ser efetivo a partir do momento que nós assumirmos a responsabilidade nele, que é nossa. Os governos passam, o Estado fica como a universidade vai ficar. Então vamos construir uma universidade que nós merecemos, uma universidade que é digna das nossas necessidades, para que a gente possa então sair lá fora, lá no mundo do trabalho e brigar por espaços que são nossos por direito. Beijo no coração e sigamos com o nossa calorada. É isso aí, gente. Esse é o nosso coordenador, professor Cleomar. E nesse momento também, eu já apresento, estão presentes aqui, os coordenadores, as coordenadoras dos nossos cursos. Está aqui a professora Silvana, a professora Cláudia, a professora Lília e a professora Valdilene. A professora Lília Barbosa, isso mesmo. A professora Valdilene está sendo representada hoje pela professora Luciana. E é isso aí, palmas, gente, para as nossas coordenadoras que fazem acontecer juntamente com vocês aí. E nesse momento eu já passo a palavra para a professora Rosane Castilho, que estará trazendo aí algo sobre vínculos, aceitação e compaixão. Bom, boa noite de novo para todo mundo.
E a proposta de hoje era que nós pudéssemos olhar de uma maneira mais lúdica para o conhecimento, que é isso que a gente gosta muito de fazer. O professor gosta muito de estudar, o professor tem o prazer de passar o final de semana estudando. Por quê? Porque essa é uma escolha que a gente fez, uma escolha da nossa subjetividade. Então, assim, nas férias, eu fiquei acompanhada dessas lindezas aqui, para a gente discutir o nosso projeto de ensino. Se chama Vínculos, Aceitação e Compromisso. Qual é a proposta para os alunos de psicologia? E aí a ideia é trazer a psicologia como um campo de conhecimento que faz parte do nosso cotidiano, não apenas um campo teórico, epistemológico, que nós vamos estudar a partir de teorias que são importantes, que são relevantes, mas a gente pode identificá-las no dia a dia. Então, a teoria do apego, que a gente se propõe a trazer a partir de um projeto que está sendo avaliado, mas esperamos que seja aprovado pelo Instituto, a teoria do apego, ela foi pensada inicialmente por um médico, psicólogo inglês chamado John Bowlby, que começou a estudar crianças em situação de hospitalização, em situação de institucionalização no pós-guerra. E identificou algumas dificuldades com relação a vínculos, algumas questões que eram diretamente associadas a um vínculo que, no momento que fosse rompido ou que fosse interrompido, gerava uma dor muito profunda. Nós estamos falando das final da década de 50 e 60. Depois, a pesquisadora Mary Ainsworth criou 3 tipos de vínculo a partir de um experimento chamado experimento estranho, que ela colocava crianças para brincar na presença da mãe, e quando a mãe saía, ela ia identificar qual era a reação imediata da criança. Era uma reação de tranquilidade, de segurança, esperando que a mãe voltava? Era uma reação de desespero, de desorganização? Era uma reação de raiva e de indiferença? E aí ela identificou, sistematizou os 3 tipos de apego. Apego seguro, apego inseguro evitativo e o apego inseguro ansioso. E a gente vai discutir esses tipos de apego em sala de aula quando nós estivermos falando sobre a teoria propriamente dita. E aí eu escrevi contos sobre um dos tipos de apego que eu vou apresentar aqui. E aí vocês vão tentar identificar que tipo de apego é. Então eu vou precisar da ajuda de vocês para isso. Nós vamos fazer uma atividade interativa. Depois que a Mary Ainsworth identificou os 3 tipos de apego, a teoria foi caminhando na direção de que outros pesquisadores foram trabalhando, e é isso que é interessante. As teorias, quando elas são consistentes, elas vão encontrando adesões que vão colocando mais referências naquela proposta. Na década de 80, 2 pesquisadoras, a Judith Salomon e a Mary, vou me lembrar do sobrenome daqui a pouco, identificaram que não era só os 3 tipos de apego, que tinha um 4º tipo de apego, que era muito voltado a crianças que sofriam abuso ou que sofriam uma negligência concreta, muito veemente. E aí elas chamaram de apego desorganizado. Na década posterior, 2 pesquisadores da Universidade do Colorado colocaram no jornal 3 perguntas para que as pessoas pudessem identificar que tipo de apego era o apego a partir do qual elas orientavam as suas vidas. Mas a Cynthia Hazan e o Philip Starr, eles não pensaram só na questão da criança, mas pensaram também nos relacionamentos amorosos. Então eu vou pedir silêncio agora para todo mundo, gente. E eu vou pedir para todo mundo tentar identificar qual é a resposta que vocês dariam para a pergunta feita pelos pesquisadores. Vou só achar minha folhinha aqui, gente. Vamos ver, não é essa aqui não.
achar aqui o papel. Quer, Vera? Puxa aqui para mim, segura aqui para mim. Então, lembrando, gente, a teoria do apego, eu não acho papel. A teoria do apego, ela vai falar sobre 3 tipos, né? E os autores vão discutir, basicamente, vão apresentar, basicamente, qual é a resposta para cada tipo de apego na vida adulta, porque a ideia da Cíntia Razan e do Philip Stark é que na vida adulta a gente leva esse tipo de vínculo. Então vamos lá, preparados? Eles colocaram essas perguntas no Jornal do Colorado, né, nos Estados Unidos, e a primeira é assim: sinto-me confortável em me aproximar das pessoas e me sinto à vontade para depender delas e permitir que dependam de mim. Não me preocupo em ser abandonado, nem me sinto desconfortável quando alguém se aproxima emocionalmente de mim. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta: sinto-me desconfortável em me aproximar demais das pessoas. Tenho dificuldade em confiar plenamente nelas ou em depender delas. Fico nervoso ou nervosa quando alguém se aproxima demais e frequentemente meus parceiros querem mais intimidade do que eu me sinto confortável em oferecer. Esse é um segundo tipo. Terceiro: descubro que os outros relutam em se aproximar de mim tanto quanto eu gostaria. Frequentemente me preocupo que meu parceiro não me ame de verdade ou não queira ficar comigo. Quero me fundir completamente com outra pessoa e esse desejo às vezes afasta as pessoas. Então, o primeiro tipo de apego é o apego seguro. O segundo tipo de apego é o apego inseguro evitativo. E o terceiro tipo de apego é o apego inseguro ansioso. Essas perguntas foram colocadas no jornal, como eu comentei com vocês, e as pessoas se identificavam, e a partir daí, esse experimento trouxe muita relevância para a psicologia social, para pensar que os vínculos estão para além das questões discutidas na universidade e a partir de acadêmicos da universidade. E aí, gente, eu escrevi um conto curto, e aí vamos lembrar, vamos recordar, gente. Tipo de apego seguro, tipo de apego inseguro evitativo, tipo de apego inseguro ansioso. Então, vai lá o conto curto. O conto curto se chama Aniversário. Você quer ir ao jantar da Bruna? Quero. Então passo aqui e te busco. Não precisa. Vou no meu carro e nos encontramos lá. Você falou com a Bruna sobre nós? Não. Por quê? Eu que te pergunto. Já estamos juntos há meses e você ainda não contou a ninguém. Isso é um sinal? Apenas um sinal que gosto de ir devagar. Ir devagar seria ter dito aos nossos amigos comuns no mês passado e 60 dias depois de termos saído pela primeira vez que estamos juntos. Agora me parece um sinal de que você não quer se envolver seriamente comigo e isso me deixa desconfortável. Ana levantou os olhos e pela primeira vez viu Pedro de pé diante dela. O livro que folheava, sentada no chão da sala, parecia ter 1 tonelada. E ela não sabia o que fazer com ele. Lembrou-se de que tinha o hábito de se demorar muito em tudo. Toda e qualquer novidade parecia ser um peso. Um sapato novo demorava meses dormindo no armário, até que a etiqueta fosse arrancada da sola e ela pudesse arrastá-lo pelas ruas. Quantas roupas perdidas ao esperar a ocasião ideal para usar? Quantos livros não lidos à espera na estante?
Pedro continuava de pé diante dela e seu mundo girava. Tinha perdido o chão diante da possibilidade de que ele desistisse dela. E agora, o que dizer a ele? Ana se perguntava, mordendo o canto da boca. Pedro era um homem dedicado, mas parecia estar farto. Desconhecia essas pequenas agonias que compunham o universo particular de Ana, e isso talvez o fizesse sentir-se inadequado. Ana não tentou retomar o diálogo. Naquele momento, todas as palavras haviam desaparecido, como se tivessem sido tragadas por uma fenda, uma fissura que não sabia identificar a origem. Apenas era capaz de ouvir batidas descompassadas. Seria do seu coração? Por não dizer nada, por não fazer nada, Pedro se foi. Talvez nunca mais voltasse. E Ana resolveu pensar que os relacionamentos amorosos eram mesmo muito difíceis, trágicos até, como dizia sua avó, sempre chamada a aconselhar. Ana levantou-se devagar e guardou o livro na estante. A estante repleta de livros não lidos. Talvez as histórias deles, ainda não exploradas, não tivessem tanta importância, pensou ela. Decidiu ligar para a Bruna, desculpando-se por não ir ao jantar de aniversário dela. Ao desligar, lembrou-se de que não gosta de comemorar aniversários dela ou de ninguém. E se deu por aliviada, ainda que não soubesse exatamente com o que. Esse é um conto que vai representar a Ana com apego ansioso evitativo. E a gente vai ter outros, e nós convidamos vocês a se inscreverem no curso, no projeto de ensino, do curso da teoria do apego, da compaixão e da aceitação e compromisso. Obrigada. Então, agora nós passamos para a segunda parte do nosso evento, não é? Alguns alunos do curso de letras têm algumas coisas para falar com vocês. Essa é uma parte em que a gente traz a arte, ou as artes, né? Estamos passando agora para o território das artes. Nós teremos a arte literária e depois a arte musical com o pessoal de Sankofa, que chega agora mesmo. E teremos o caldo, que o João Marques disse, que será servido, e o que a Lília lembrou, a professora Lília lembrou, Lília Junqueira, é que o caldo não chegará ao colo de vocês, mas eu tenho um espaço certinho ali onde será servido. Mas tem para todo mundo. Viu? Tem para todo mundo, gentileza do diretório acadêmico, e como o Natalino disse, não é de graça. É 0800. Foi isso que eu disse. Tá bom. Caldo de mamãe, viu? Do jeito que você gosta. Ótimo. Igual comida de mãe. Mamãe sempre prepara. Hoje é o aniversário da minha, gente. Tá aqui na live aqui, ó. Tô aqui ao vivo. Vai cantar parabéns? Então aproveita e canta agora. Dona Maria Rocha de Almeida. Daqui a pouco. Pode começar aí, pode cantar. Depois canta? Tá bom. Então, pessoal, nesse momento eu convido os alunos do 5º e do 7º período de letras para que cheguem mais perto de nós, para nós começarmos a segunda parte do nosso evento, não é? Nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre como que as artes são importantes no cotidiano, como que as artes podem moldar o nosso comportamento, podem moldar o nosso caráter, podem nos ajudar a enfrentar situações mais difíceis do cotidiano, com humor, às vezes, com acalento, com cultura. Então, para personificar, para tornar isso mais concreto, nós vamos colocar agora um poema de um artista goiano, declamado por outro artista goiano, que não está presente agora porque ele não pôde vir, mas nós temos a gravação e ouviremos o poema dele. E com isso nós queremos dizer que a arte, ela não tem idade. A gente vai mostrar para vocês que um texto lá do século XIII
combina muito bem, conversa muito bem com o texto do século 20, 21, certo? Então, começamos com o poema Histórias do Brasil. Eu coloquei no WhatsApp, vocês que têm grupos devem encontrar aí, vocês vão conseguir encontrar o poema se quiserem seguir. Mas agora o João Marcos vai colocar para nós poema Histórias do Brasil com Mauri de Castro. Poema Histórias do Brasil, do poeta paraibano Pompílio Diniz. Dom Manuel de Portugal, venturoso português, avisou para o Cabral: cuidado com o genovês, vai depressa todo o pano antes que o americano tome aquilo de uma vez. Aí Cabral, bom comandante, querendo ao rei ser gentil, atirou-se ao mar distante. E no 22 de abril, quando avistou a terrinha, disse a Pero Vaz: caminha, vai ver se aqui não é o Brasil. Aí Pero Vaz, dando uma olhada, disse ao nobre lusitano: ô Cabral, meu camarada, não pode haver engano, tá tudo azul cor de anim, só pode ser o Brasil tá assim de americano. E Cabral disse: ai Jesus, vamos à terra benzer com o nome de Santa Cruz pro gajo não se meter. Sobe ao Monte Pascoal e dizes que a Portugal o Brasil vai pertencer. Porém, logo ao pôr do sol, quando a notícia correu, no mar gritou o espanhol: Portuga, Brasil é meu. Vá por rato que parta. Nós já mandamos a carta, Portugal já recebeu. Aí depois de tudo já certo, confirma o Papa afinal: Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Já mandei um jesuíta acabar com essa grita: Brasil é de Portugal. Mas nem por isso os holandeses, comandados por Nassau, respeitaram os portugueses. E uma poderosa nau, guarnecida de trabuco, aportou-se em Pernambuco, dando início ao quebra-pau. Queriam os holandeses levar também seu quinhão. Não deram para os franceses lagosta do Maranhão? Aí Portugal fez a proposta: já que não tem mais lagosta, vai Felipe Camarão. Napoleão Bonaparte, pequeno que nem um tio, porém grande e bom na arte de manejar fuzil, fez Dom João VI em Lisboa pegar depressa a canoa e fugir para o Brasil. O Brasil muito ganhou com a família imperial. Em pouco tempo ficou Reino Unido de Portugal. E como os índios eram bravos, mandaram buscar escravos para o trabalho braçal. Aí, depois, num grande veleiro, Dom João, de volta a Lisboa, falou para Dom Pedro I: a coisa aqui não tá boa, tu vais entrar pelo cano, os gajos americanos querem tomar-te a coroa. Aí Dom Pedro, vendo a coisa apertada, resolveu apelar para a sorte. E puxando a velha espada, enferrujada e sem corte, lá nas margens do Ipiranga, gritou para o índio de tanga: independência ou morte. O índio ficou calado. E como quem cala consente, o Brasil foi libertado. E Portugal, felizmente, nem ligou para a manobra, porque já tinha ouro de sobra do Brasil independente. Isso. Pode tirar, por favor, né? Poema. Agora eu convido a primeira equipe de apresentação de um texto, que vocês verão como que um texto da Idade Média consegue conversar perfeitamente com um texto da literatura contemporânea. Então, para apresentar esse texto da Idade Média em forma de dramatização, nós convidamos o acadêmico Flávio com a equipe dele para apresentar o Alto da Lusitânia. Por favor.
Na segunda parte do alto da Lusitânia, assiste-se ao casamento de Portugal, cavaleiro grego com a princesa lusitana. 2 demônios, Beelzebub e Dinato, vêm presenciar o casamento e escutam o diálogo entre um rico mercador, todo mundo, e um pobre homem, ninguém. Que andas tu aí buscando? 1000 coisas ando a buscar, delas não acho. Porém, estou confiando por ser bom confiar. Como as nome, cavaleiro? Em nome, tempo todo, o tempo inteiro, busco por dinheiro. E nisso me fundo. Eu aí não me engano e busco a consciência. Esta é uma boa experiência. Dinato, escreves tu bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca a consciência e todo mundo o dinheiro. E agora, que buscas lá? Busco honra muito grande. E eu, virtude, que Deus mande que eu toque com ela já. Ou tradição nos acude. Escreve logo aí a fundo. Que busca honra a todo mundo e ninguém busca virtude. Buscas outro homem que esse? E busco mais. Busco quem me louvasse, tudo quanto eu quisesse. Escreve mais. Que tem sabido? Que quer de extremo grado todo mundo ser louvado e ninguém ser repreendido. Buscas mais, amigo meu? Busco a vida a quem lá dê. A vida não sei o que é, a morte conheço eu. Escreva lá outra sorte. Que sorte! Muito garrida, que todo mundo conhece a vida e ninguém a morte. E mais, queria paraíso, mas sem mó ninguém me estorvar. E eu ponho-me a pagar quanto devo para isso. Escreve com muito aviso. Escreve que todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Folgo muito de enganar, mas mentir já nasceu comigo. Eu sempre a verdade digo, sem nunca me desviar. Ora, escreva lá, compadre, não sejas tu preguiçoso. O quê? Que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Que mais buscas? Busco, meu amigo, lisonjear. Eu sou todo desengano. Ora, escreva lá, mano. Põe aí muito declarado. Não te fiques no tinteiro, que todo mundo é lisonjeiro e ninguém desenganado. Acho que vocês observaram que era um diálogo em que tinha uma pessoa com o nome de todo mundo, uma pessoa com o nome de ninguém. E aí havia um jogo de palavras em que vícios e virtudes eram declarados por todo mundo e por ninguém. E por trás do diálogo de todo mundo e ninguém, tem o Dinato, que é o secretário de Beelzebub, que é o moço lá das trevas. E eles iam interpretando, dizendo, por exemplo, que todo mundo quer dinheiro, ninguém quer ser
pobre, que todo mundo mente e ninguém diz a verdade. E esse jogo vai nos mostrar os vícios e as virtudes. E agora nós chamamos, agora sim, a equipe da Kemily para trabalhar uma cena do Alto da Compadecida. Todos conhecem o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Agora nós passamos a palavra para a equipe da Kemily. Comigo mesmo. Vou fazer um pedido inverso. Garanto que ela vem. Querem ver? Fala, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nosso Senhor. Já a vaca mansa dá leite. A vaca mansa dá leite. A braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio. E hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem. Só me falta ser mulher. Falta de respeito? Isso é versinho de Canário Pardo que manhã cantava pra eu dormir. Não tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio e hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nosso Senhor. Lá vem a compadecida, a mulher que se mete em tudo. Viu? Falta de respeito? A senhora se zangou com o verso que eu recitei, foi? Não, porque ele zangaria. Esse verso foi citado por Canário Pardo. Não, João, por que eu me zangaria? Esse verso foi citado por Canário Prado. Eu até gosto de alegria. Eu até gosto de alegria. Quem gosta de tristeza é o diabo. É porque esse sujeito, tudo que se diz, ele rasca a gente dizendo que é falta de respeito. É a máscara dele, João. Como todo fariseu, o diabo é apegado às formas exteriores. É um fariseu consumado. Eu sei, você ia protestar, mas fazer o quê? Eu não posso descortar de minha mãe. A grande coisa esse chamego que ela faz para salvar o mundo termina desmoronando tudo. E pra que você me chamou, João? É que esse camarada aqui quer mandar a gente pro inferno. Eu só podia me apegar com a senhora mesmo. As acusações são graves. Seu filho mesmo disse que há muito tempo não via tanta coisa ruim junto. Ouvi as acusações. E então? Você ainda pergunta? Maria vai nos defender. E agora, João? Esse negócio, eu posso fazer nada por você. Pois bem, o senhor dá uma satisfação a esse sujeito que ele quer me desgramar pro resto da vida. Fala, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Já fui menino, fui homem. Só lhe falta ser mulher, João. Vou ver o que posso fazer para lhe ajudar. Lembre-se que João ia se preparando para morrer quando o padre o interrompeu. E apesar de toda a perreira, ele ainda chamou o padre de cachorro bento. João foi um pobre como nós, meu filho. Que teve que suportar as maiores dificuldades em uma terra pobre e seca como a nossa. Não deixe João ir para o purgatório. Para o purgatório? Não, não faça isso não. Não repare em dizer não, mas é que o diabo é um sujeito que gosta de enrolar, né? A senhora fala logo do céu, que aí o purgatório fica fácil de resolver. Isso não funciona aqui não, João. Só funciona no sertão. O que houve? Não confia mais na sua advogada? Confio, Nossa Senhora. O problema é que esse sujeito quer enganar nós dois. Deixe comigo. Peço então que não deixe João
que não contém João. Deixe ele então outra oportunidade. O caso é duro, compreendo com a circunstância, o que foi aqui vivido. Mas, afinal de contas, o comportamento está aí, que ser cumprido. Dê a ele outra oportunidade. Como? Deixe João voltar. Você está satisfeito? Demais! Pra mim, é até melhor. Que de lá pra cá, eu tomo cuidado. E quando chega a hora de morrer, né? Eu não beirar nem perto do purgatório, que não é pra dar gosto ao cão. E essa foi a apresentação do 7º período de letras. Ótimo. Então, vocês conhecem o diálogo, né, do João Grilo, vocês conhecem a intercessão da Maria, né, da Compadecida, e conhecem qual foi o resultado de ele acabar conseguindo voltar para uma nova oportunidade de vida. Mas é bom a gente pensar que isso só acontece na ficção, né? Então, com a participação do 3º período, do 5º período, do 7º período de letras, então tivemos esse momento literário. E vocês puderam observar que tanto faz uma literatura medieval quanto uma literatura contemporânea, ela passa pela cultura, passa pelo efeito popular, pela participação do povo, não é? Agora, eu vou devolver a palavra para o João Marcos, que ele vai prosseguir trazendo para nós a outra parte do nosso evento. E o caldo, né? Daqui a pouco. É isso mesmo. Muito obrigado, professora Vera Lúcia Paganini. Nesse momento, já estão presentes os integrantes da banda Sankofa. Está presente conosco a banda Sankofa. Convido os integrantes da banda Sankofa para se posicionarem, porque nesse momento terá muita musicalidade na nossa universidade. Cadê a animação? Cadê a animação da galera? E agora é com vocês, viu? Grupo Sankofa. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Samuel, lá do Instituto Federal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. No segundo ano, a gente está fazendo aí os trabalhos do Carnaval. Em breve chega lá as festas juninas. A gente vem aqui também, se formos convidados. Para quem não conhece ainda, o projeto Sankofa é um projeto de extensão que recebe alunos de fora e de dentro da casa. Ou seja, é um projeto da comunidade, é um projeto da e para a cidade.
Só todas as que nós do Sankofa viemos, ou aqui ou em outro lugar, aqui pra gente estar fazendo uma música aí na UEG, pra mim é motivo de muita honra, porque sou egresso, tive professores maravilhosos, professor Wesley, professora Vera, professora Luciana, beijo pra você, professora. Tenho muitos colegas aqui, fiz muitas amizades e pessoas que eu levo no coração. Aqui foi um lugar que eu aprendi muito e esse aprendizado reverbera na minha vida. Eu hoje espero que reverbere até que eu finde, né? Porém, então, sou grato e vamos lá nessa cor. Breno, o que você tem para nós agora? Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver. Eu falei faraó, ei, faraó, ei.